retirados quadrados idênticos, de lados iguais a 5 centímetros de comprimento. Como é, professor? Tem um retângulo e tu vai tirar quadrado de dentro do retângulo? Vou desenhar aqui para você enxergar um pouco mais fácil isso aí. Estão vendo? Eu peguei o meu retângulo e saí cortando quadradinhos de cada vértice. Notaram a parte branca? Notaram o que ficou de amarelo? Vamos fazer isso. Vamos pegar esses quadrados e vamos retirar esses quadrados da figura. Fica ou não fica algo bem mais fácil para enxergar agora? Fica ou não fica algo que facilmente a gente enxerga, que dá para a gente dobrar e formar uma caixa? Pois olha o que ele fala lá no enunciado. Em seguida, as abas resultantes foram dobradas e coladas. Vamos fazer isso? Dobrei. Quando eu dobrei, lembra que eu tinha quadradinho de 5 centímetros? Cada quadradinho de 5 centímetros, deixou uma aba que dobrada faz uma altura de 5 centímetros aparecer. Vocês perceberam isso? Se eu tenho 5 centímetros que eu retirei, quando eu dobrar, esses 5 centímetros viram a altura da figura. E o detalhe qual é? Ele quer saber o seguinte: para revestir apenas a parte externa da caixa, o que é necessário? Ou seja, quantos centímetros quadrados de revestimento eu tenho que botar na parte externa da caixa? Vamos fazer essa conta. Eu tinha ou não tinha um retângulo de 20 de base por 35 de comprimento? Tinha ou não tinha? Se eu retirei 5 de cada ponta, o que acontece com aqueles 20 que eu tinha? 20, tirando 5 de um lado, tirando 5 do outro, os 20 foram tirados 10 de dentro dele. 20 tirando 10, eu fico quanto? Com 10 centímetros. Eu vou ficar com 10 centímetros apenas desses 20 de frente. Na lateral eu tinha 35. Mas como eu também vou tirar 5 de cada pontinha, eu vou tirar quanto? 10. 35 tirando os 10, eu vou ficar com quanto de lateral? 25. E aqueles 5 viraram ou não viraram a altura da minha figura? Fechou. A minha figura plana foi levada para ser uma figura do espaço. Foi levada para ser uma figura do espaço. A base deixou de ser 20, passou a ser 10. O comprimento aí deixou de ser 35, passou para 25. E surgiu uma altura de 5 centímetros na minha figura. Tranquilo aí? O que ele queria saber? Quanto de papel eu gasto, quanto de revestimento eu gasto para colocar ao redor da caixa? Não é isso? Para cobrir a caixa pela sua parte externa. Não é por dentro, é por fora que eu vou cobrir. Então, peraí, se eu vou cobrir a caixa por fora, do que eu preciso? Eu preciso da base e eu preciso, igual na primeira questão, igualzinho à primeira questão, eu preciso cobrir a base por baixo, as duas laterais e a da frente e a de trás. Então, aquela primeira dimensão que está aí na frente, 10 por 5 de altura, essa dimensão 10 por 5, ela vai ser contada duas vezes, na frente e atrás. A outra dimensão, 25 por 5, ela vai ser contada do lado direito e do lado esquerdo. E a última dimensão, 10 por 25, ela vai ser contada apenas uma vez embaixo. Foi isso que eu escrevi na conta. A área total é 2 vezes 10 vezes 5, mais 2 vezes 25 vezes 5, mais uma vez apenas 10 vezes 25. 10 vezes 5, 2 vezes, vai dar 100 centímetros quadrados. 25 vezes 5 vezes 2 vai dar 250 metros quadrados, 250 centímetros quadrados. E 10 vezes 25, 250 centímetros quadrados. No final, eu encontrei uma área total de 600 centímetros quadrados.
de forma que o gabarito passa a ser a letra A, como nós tínhamos colocado na outra parte. Gabarito, letra A. Está tranquilo isso aí? Repito, esse tipo de questão é muito comum também ter na prova. Uma das habilidades é essa. No Enem tem uma habilidade chamada planificar. Uma habilidade do Enem de que a gente tem que pegar figuras do espaço e imaginá-las abertas. Lembra, vai? Lata de leite condensado. Quando você tira aqui o rótulo, o que aparece aqui na lata de leite condensado? Um retângulo. É ou não é? Se você cortar aqui o rótulo, ele é redondo, não é? Mas quando você corta aqui o rótulo, aparece um retângulo no meio e as duas tampas circulares. Uma tampa em cima e outra tampa circular embaixo. Se for um cone, aquele chapeuzinho de aniversário, como é que ele é planificado? Aquele chapeuzinho de aniversário. Se você pegar aquele chapeuzinho de aniversário e abrir ele aqui, ó, fizer um corte subindo, quando você abre, o que aparece para você? Aparece um arco de um círculo, um arco de circunferência. Vocês têm que enxergar como é que as figuras vão ser abertas. Isso é importante para vocês. Próximo, questão número 6. Alguns agricultores relataram que, inexplicavelmente, suas plantações apareceram parcialmente queimadas. Parece aquele filme Sinais, né? De repente, de madrugada, a plantação aparece queimada. E olha como é que foi a queimada aí, ó. Foram queimadas em forma de círculos, estéreo, né? Bem redondinha a queimada da figura. E a região consumida pelo fogo tinha um padrão indicado na figura a seguir. Esse padrão era correspondendo às regiões internas de 3 círculos, mutuamente tangentes. Eita, começaram a aparecer expressões boas. Tangentes. Tangentes. Para quem não sabe, círculo tangente, quer seja círculo tangente a um outro círculo, ou círculo tangente a uma reta, sempre se resolve da mesma forma. Sempre se resolve da mesma forma. E isso eu coloco sempre como dica. Se tem círculo tangente, a regra minha vai ser sempre uma só. Qual é? Ligar os centros. Ligar os centros. Sempre isso. Se é um círculo tangente a outro círculo, eu ligo o círculo do pequeno com o círculo do grande. Se é um círculo tangente a uma reta, eu ligo o centro do círculo a quem? Ao ponto de tangência. Sempre que eu ligo até o ponto de tangência, está exatamente o tamanho do raio. Sempre que eu ligo até o ponto de tangência, está exatamente o tamanho de quem? Do raio. Vamos voltar para o enunciado. Os centros são vértices de um triângulo com lados medindo 30, 40 e 50. O próprio enunciado já te deu a dica. Ele falou que se ligar os centros, forma um triângulo e deu os tamanhos. Um é 30, o outro é 40, o outro é 50. 30, 40 e 50. Vamos fazer essa conta. Vamos representar novamente essa ideia dos círculos tangentes, traçando, como eu coloquei na dica aí, ó. Olha o que foi que eu fiz. Pego o centro dos círculos. A dica foi só essa. Só falei que era para ligar os centros entre si. E aqui eu estou colocando, eu estou ligando o centro da figura. Quando eu ligo o centro da figura, note que esses tamanhozinhos são justamente tamanhos que passam pelos pontos de tangência. E cada tamanhozinho desse é um raio. Então, na figura pequena, o raio é A, então eu vou ter A de um lado, A do outro lado. Na figura intermediária, o raio não é B, então eu vou ter B em um pedaço, B no outro pedaço.
na figura maior vai descer, eu vou ter C num pedaço, C no outro pedaço. Quanto é que vão ser essas distâncias? Olha, pensa na distância entre os centros. A distância entre o círculo pequeno e o círculo intermediário vai dar o tamanho da soma dos dois raios, A mais B. A do círculo pequeno e o círculo maior, A mais C. E a dos dois maiores vai ficar quanto? B mais C. E na questão ele não disse para a gente quando é que olha esses lados do triângulo? O A mais B vai ser 30, o A mais C vai ter que ser 40 e o B mais C vai ser igual a 50. Enxergaram o que aconteceu, hein? O grande lance é esse. O grande lance é você enxergar que a soma dos raios corresponde ao lado desse triângulo. O enunciado já disse o valor, 30, 40 e 50. Perceberam que eu fiquei com 3 equações? 3 linhas? 3 linhas com fórmulas? E eu tenho 3 variáveis, A, B e C. Eu vou fazer uma coisa que eu acho super simples, sabe qual é? Como é tudo parecido, ó, um A e um B, depois tem um A e um C, depois tem um B e um C, eu vou pegar e vou somar logo tudo. Somando tudo, o que é que eu obtenho? O A 2 vezes, o B 2 vezes e o C 2 vezes. Se eu tenho 2A, 2B e 2C, e do outro lado eu tenho 30 mais 40 mais 50, eu tenho do outro lado 120. Se 2A, 2B mais 2C é 120, cada A mais B mais C tem que valer quanto? 60. Eu dei um passozinho um pouquinho mais longo agora, mas eu quero que vocês prestem atenção no que é que eu vou fazer. Presta atenção. Não tem escrito A mais B mais C. A mais B mais C vale quanto? 60? A mais B mais C é 60? Quanto é? B mais C. B mais C. Então está na terceira linha. Vale quanto? Olha, se A mais B mais C é 60 e B mais C vale 50, o A que está faltando só pode valer quanto? 10, né não? Se os 3 juntos valem 60 e os 2 últimos juntos valem 50, o primeiro que está faltando só pode valer quanto? 10. E foi isso que eu escrevi. Eu disse que o A valia 10. Aí depois foi só substituir nas outras. Substituir A igual a 10 lá na primeira. Se A mais B é 30 e o A vale 10, o B só pode ser quanto? 20. Na segunda linha, se A mais C é 40 e o A vale 10, o C só pode ser quanto? 30. Aí ficou um valendo 10, o outro valendo 20 e o outro valendo 30. Tá tranquilo até aí? Eita, professor, cansou só para achar os raios, mas é isso que você tem que fazer toda hora. Desenhar a figura mais fácil na figura que é difícil. Esses círculos eram difíceis, mas quando eu liguei os centros, ficou bem mais fácil para mim trabalhar com os raios. Sempre ligo os centros, sempre ligando os centros. Aí você continua. Você não queria saber a área que foi queimada? Você não queria saber quanto é que foi queimado na plantação inteira? Aí eu vou lembrar que a área de cada pedacinho desse é a área de um círculo. E a área de um círculo é PR2. Como o raio do primeiro vale A, o raio do segundo vale B, e o raio do terceiro vale C, então vai ficar π vezes A ao quadrado, π vezes B ao quadrado, π vezes C ao quadrado. E por fim, é só você substituir o A por 10, o B por 20 e o C por 30. Fica π vezes 10 ao quadrado, mais π vezes 20 ao quadrado, mais π vezes 30 ao quadrado, que vai ficar 10 ao quadrado 100, 20 ao quadrado 400, 30 ao quadrado 900. 100 mais 400 mais 900 vai dar 1.400 π. Não precisa substituir, né? Não precisa substituir.
No gabarito já tinha lá 1.400 pi, como sendo a letra D de lá.